BBC Lê. A técnica cognitiva que ajuda a não pensar demais nos problemas. Reportagem de Jesus Moreno, da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 11 de julho de 2021. Lida por Rodrigo Durão. Ter um branco na hora de fazer uma prova para a qual você vinha se preparando havia meses. Se preocupar com uma eventual reação adversa da vacina. Lembrar-se que sua mãe ainda não telefonou hoje. Será que aconteceu alguma coisa? Estressar-se porque seu filho não come nada, que sua cabeça dói. Seria lá um tumor? As preocupações estão por toda parte em nossa vida, quase o tempo todo. São preocupações pequenas e grandes, as razoáveis e as excessivas, as bem fundamentadas e as estapafúrdias. Existem todos os tipos. Elas se comportam como uma goteira irritante que cai ruidosamente em nossa mente, como se essa fosse um balde de metal que, no final das contas, pode transbordar com tantos pensamentos. A boa notícia é que a maioria das nossas preocupações geralmente não se convertem em realidade. Cientistas da Pennsylvania State University, nos Estados Unidos, realizaram um estudo sobre as preocupações mais recorrentes de um grupo de pacientes e, com o passar do tempo, verificou se elas se comprovaram em fatos reais. O resultado? 91% das suas preocupações nunca se materializaram. Eles sofreram em vão. Mas ainda há os 9 pontos percentuais restantes para dar asas à imaginação de muitos. Todos nós podemos ter ansiedade, tristeza ou depressão em maior ou menor grau, explica a BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, Juan Ramos Cerrudo, professor de psicologia da Universidade Camilo José Cela, em Madrid, e diretor do centro Mind Lab. Todos nós podemos sofrer com medo e ansiedade antecipados, mesmo em casos que pareçam pouco importantes, como ir a uma festa onde você não conhece ninguém, conversar com seu chefe ou falar em público. São situações normais, em que não haveria necessidade de se preocupar demais. Paradoxalmente, para preservar uma boa saúde mental, a primeira coisa é não confiar tanto em nosso cérebro. Se colocarmos em dúvida o que estamos vendo ou sentindo, teremos mais condições de obter bem-estar, diz Ramos Cerrudo. Ele explica. Nem tudo que o nosso cérebro nos diz é real. Percebemos a realidade através dos nossos sentidos e o nosso cérebro processa conclusões com muitos erros. Ele está constantemente errado. No entanto, é difícil ter esse discernimento, ainda mais nesses tempos turbulentos. Estima-se que antes da pandemia da Covid, 284 milhões de pessoas em todo o mundo sofriam de algum tipo de transtorno de ansiedade, com uma taxa de prevalência nos países que varia de entre 2% e 7% da população, de acordo com o Global Burden of Disease, um estudo envolvendo mais de 3.000 pesquisadores de 145 países e coordenado pela Universidade de Washington. Esses dados foram pulverizados pela pandemia. A revista científica Psychiatry Research publicou uma análise baseada em 55 estudos internacionais, com mais de 190 mil pessoas, que constatou que a prevalência de ansiedade é 4 vezes maior agora, 15,5% da população, contra 3,6% antes da pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O artigo destaca que o transtorno de estresse pós-traumático, 16%, e a depressão, 16%, também foram, respectivamente, 5 e 3 vezes mais frequentes na comparação com a situação antes da pandemia. Esses dados não surpreendem o psicólogo Jesus Matos, professor do Instituto Superior de Estudos Psicológicos, ISEP, e diretor da Clínica em Equilíbrio Mental de Madrid, na Espanha. O paciente com ansiedade generalizada é alguém que não começa a se preocupar de repente, mas é alguém que pensa assim durante toda a vida, explica ele em entrevista à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Mas é uma pessoa que consegue funcionar bem até que acontece algo, um evento que faz tudo desmoronar. E com a pandemia tivemos um grande evento desencadeador.
O elemento-chave da terapia metacognitiva não é focar em um pensamento específico que nos desequilibra, mas na maneira como pensamos. Nos últimos anos, os psicólogos perceberam que não é tão importante o que as pessoas pensam, mas como elas pensam. Não é tão importante que eu acho que sou desajeitado ou que vou ter um ataque de ansiedade, cognição simples ou pensamento, mas sim o estilo de raciocínio que leva a essa reflexão, explica Ramos Cerrudo, autor do livro Terapia Cognitiva, junto com seu sócio José Martins Salgueiro Nogueira. Uma metacognição é uma avaliação que fazemos sobre ter esses pensamentos, diz ele. Ele dá alguns exemplos desse tipo de pensamento. Posso me preocupar porque tenho uma prova, é uma cognição simples. Mas posso acabar me preocupando que sempre fico assim com qualquer prova, e que se eu continuar me preocupando desse jeito, vou acabar ficando doente. Tudo isso são metacognições. O problema é que geralmente esse conteúdo desencadeia a resposta de ansiedade e a percepção de falta de controle a longo prazo. Sei o quanto me preocupo muito, mas também com o que não consigo controlar. Tenho uma cognição sobre outra cognição que aumenta a ansiedade. Foi o professor Adrian Wells, da Universidade de Manchester, quem desenvolveu essa teoria nos anos 1990, diz Jesus Matos. Tradicionalmente, os transtornos de ansiedade, fobias, pânico, transtornos obsessivos, etc., têm sido tratados com grande sucesso, cerca de 70% a 80%, com terapia cognitivo-comportamental, explica ele. Mas no caso de transtornos de ansiedade generalizada, aquele em que o indivíduo se preocupa excessivamente com problemas comuns e cotidianos, como saúde, dinheiro, trabalho e família, quase diariamente por pelo menos 6 meses, essa eficácia cai em até 50% e há um problema de recaídas. A terapia metacognitiva aumenta a eficácia para cerca de 80% e consegue isso com poucas sessões, de 8 a 12, de acordo com os estudos, afirma o professor do ISEP. Jesus Matos diz que a terapia metacognitiva mostra ao paciente que a preocupação é controlável e não perigosa, e também que se preocupar em nada adianta. Ela é herdeira da terapia cognitivo-comportamental e ambas podem ser aplicadas em conjunto, explicam os especialistas. Mas, em vez de focar na modificação do conteúdo dos pensamentos, como faz a terapia cognitivo-comportamental, a terapia metacognitiva foca na reestruturação do processo associado aos pensamentos. E consegue isso, entre muitas coisas, com técnicas baseadas em algo chamado atenção plena do desapego, Detached Mindfulness em inglês. Basicamente, consiste em observar o primeiro pensamento que surge e não tentar contrariar esse pensamento, diz ele. O paciente tem que aprender técnicas de observação do pensamento. Uma delas, explica o psicólogo, é adiar a preocupação que vem à mente em um determinado horário do dia por um período máximo de 15 minutos. Assim, a pessoa aprende que a preocupação não é perigosa, que é controlável porque pode ser adiada, e quebramos a associação entre o pensamento intrusivo, que aparece, e a resposta à preocupação. O pensamento intrusivo é automático, mas a resposta é controlável pela gestão da atenção. Pensamentos intrusivos são como visitantes, ele brinca. Você não pode expulsá-los porque é rude, mas não precisa alimentá-los se quiser que eles saiam. Mas então, quando isso deixa de ser um problema comum e passa a ser motivo para se buscar ajuda? A linha entre a preocupação administrável e o transtorno de ansiedade é tênue em alguns casos, alertam os especialistas. A resposta à ansiedade aparece de forma multidimensional, explica Ramos Cerrudo, da Universidade Camilo José Cella. Primeiro existem os sintomas cognitivos, isso é, os pensamentos, as preocupações e os pensamentos negativos repetitivos que estão gerando grande desconforto. Em seguida, aparecem os sintomas fisiológicos, a boca seca, os tremores, sudorese, palpitações, etc. E, finalmente, a resposta comportamental. O que faço quando tenho ansiedade ou medo? Essa última etapa é fundamental, avisa Ramos Cerrudo. Quando remoer problemas resulta em um medo tão intenso que interfere no comportamento do sujeito, quando ele evita se expor a situações que geram preocupação e medo de forma frequente, intensa e duradoura, é quando isso se torna um distúrbio psicológico. Os transtornos de ansiedade são alguns dos mais prevalentes quando se trata de saúde mental.
O primeiro conselho que os especialistas dão pode parecer contraintuitivo. Não tente suprimir os pensamentos incômodos. Tentar não pensar em algo faz com que isso fique na sua cabeça, como não tentar pensar em um elefante rosa, por exemplo, explica Ramos Cerrudo. E a supressão emocional também não é uma boa ideia. Expressar nossas ideias geralmente ajuda, alivia, mas algumas pessoas têm tanto medo desses pensamentos que os calam e, portanto, pioram tudo, acrescenta ele. O objetivo é mais sutil, explica Jesus Matos. O segredo não é tentar parar os pensamentos, mas observá-los e deixá-los em paz até que sumam. Para conseguir deixar os seus pensamentos desencadeadores em paz, a psicóloga especializada P. Callesen, da Universidade de Manchester, oferece algumas ferramentas em seu livro Viva Mais, Pense Menos, Como Superar a Depressão e a Tristeza com Terapia Metacognitiva. Trata-se de treinar a mente e perceber que você tem controle dos pensamentos. Esse exercício ajuda os pacientes de P. Callesen a descobrir sua capacidade de se concentrar seletivamente, mudar rapidamente de assunto e dividir sua atenção entre várias coisas, explica ela. A primeira coisa a fazer é escolher 3 ou mais sons ambientes: tráfego, canto de pássaros, som de televisão, som de canteiro de obra ou qualquer outro. É útil que alguns dos ruídos escolhidos fiquem próximos e mais altos e outros mais distantes. Com a ajuda de um cronômetro, talvez do próprio celular, concentre sua atenção em um desses sons por 10 segundos. Então, pule para outro, depois para outro, sucessivamente. Pode-se tentar por 2 minutos e, se der certo, tente mais outros 2 minutos, dessa vez pulando mais rápido de um som para o outro, por 2 ou 4 segundos, descreve a autora. Você também pode incluir, como um dos sons escolhidos, a gravação de uma palavra-chave do pensamento que desencadeia a ansiedade. Use-o como mais um som. O objetivo desse exercício é familiarizar-se com a mudança na atenção e ganhar experiência em gerenciá-la. Outro exercício que P. Callesen usa com os seus pacientes é o exercício da janela. Isso envolve escrever os pensamentos desencadeadores no vidro da janela com uma caneta que você pode apagar mais tarde. Os pensamentos desencadeadores podem ser, por exemplo, o que há de errado comigo? Estou preocupado que os meus colegas não gostem de mim. Por que me sinto tão triste? Peço aos meus pacientes que se concentrem totalmente em seus pensamentos desencadeadores e percebam o céu azul ou a casa do outro lado da janela e não foquem no que está escrito. Depois, o foco é mudado. É preciso olhar através dos pensamentos escritos e se concentrar no que se vê por trás do texto, seja nas árvores, em frente da casa, nos carros, na rua ou nos detalhes do prédio em frente. O paciente agora percebe como os pensamentos desencadeadores se tornam diferentes. Eles ainda estão lá, não desapareceram, mas ele pode se concentrar em outras coisas, ver além deles. Então ele entende que pode controlar a sua atenção, descreve. Então, o elefante rosa desaparece. Mas se isso não passar e os pensamentos afetarem a sua vida na forma de insônia ou sensação de sofrimento excessivo, não hesite em procurar ajuda. Todos os especialistas concordam com isso. Você ouviu a reportagem A Técnica Cognitiva que Ajuda a Não Pensar Demais os Problemas, publicada pela BBC News Brasil em 11 de julho de 2021.